te damos graças pela Tua palavra, pedimos a Tua direção neste momento, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, edifique-nos mediante a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós estávamos estudando 2 Timóteo e encerramos a carta, né? Por enquanto nós ainda não sabemos que livro ou tema nós iremos estudar, então nós vamos compartilhando mensagens avulsas por enquanto. Hoje vamos meditar nesse Salmo 73, que o Senhor nos direcione. Eu estava meditando nesse Salmo e ele é um Salmo muito precioso, porque o que eu visualizei aqui é que é um crente que estava olhando para o lugar errado. Ele começa dizendo, né, no versículo 1: com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. O que aconteceu para que este homem faltasse bem pouquinho para que ele se desviasse? Faltasse bem pouquinho para que ele caísse. E o que eu identifico aqui é que o problema dele era para onde ele estava olhando. O problema dele e o seu coração dividido. Ele mesmo, enquanto refletia sobre isso, diz: olha, eu quase caí. E aí ele vai explicando depois: porque eu invejava. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a perversidade dos perversos. Veja que só lá no versículo 17 é que ele vai dizer: até que entrei no santuário de Deus. Veja que ele perdeu de vista o Senhor, perdeu de vista o foco dele, passou a estar errado, porque ele estava olhando para as circunstâncias. Ele falou: não, mas tudo dá certo para os outros, para mim nada dá certo. Olha como aquelas outras pessoas são prósperas, olha para como os ímpios são felizes, olha como tudo dá certo para eles e a minha vida só tem problema. E o crente, muitas vezes, quando ele perde de vista o Senhor e começa a olhar para as coisas do mundo, quando ele começa a ter o seu coração capturado pelas coisas do mundo, desejar as coisas do mundo, ele vai começar a olhar para o ímpio mesmo, ele vai começar a olhar para a prosperidade dos outros. Porque ele perdeu de vista o Senhor. E aí ele vai dizer: para eles não há preocupações. Seu corpo é sadio, não partilham das canseiras, não são afligidos como os outros homens. No versículo 13 ele diz uma coisa terrível, né? Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. E na verdade aqui ele chegou a uma conclusão evidentemente errada quando ele está olhando as coisas. E se você prestar mais atenção, ele não conservou o coração dele puro. Porque se ele tivesse conservado o coração dele puro, simples, buscando as coisas que são do alto, ele não teria olhado para a prosperidade dos perversos, dos ímpios. Ele não teria achado que é injusta a vida dele, o que está acontecendo com ele. Então aqui, irmãos, o problema que está acontecendo aqui é um coração dividido, é um coração e um olhar errado. E aí é que eu paro para pensar se essas coisas, se nós... irmão, não, eu não fico invejando não a prosperidade dos ímpios, não. Isso aqui fica invejando a prosperidade dos outros, dos ímpios. Mas se nós perdemos de vista o Senhor e o nosso coração saiu do foco correto, por mais que você diga não invejar as coisas, você tem buscado as mesmas coisas que os ímpios. Você tem desejado as mesmas coisas que aquele que não tem um coração voltado para o Senhor. E isso é terrível.
É terrível, irmãos, quando nós vamos vivendo a nossa vida, olhando as coisas tudo no plano natural. E é exatamente aquilo que ele está fazendo. Ele está olhando tudo para o aqui e para o agora. Até que ele entrou no templo e foi ver o fim deles. Até que o olhar dele mudou e ele foi olhar para a eternidade. Mas nós podemos viver com o olhar no aqui e no agora. Ah, não, irmão, eu não vivo com o olhar. Dizer que nós não vivemos com o olhar no aqui e no agora é fácil, mas as nossas ações é que mostram isso. As nossas prioridades é que mostram isso. O nosso tempo gasto em determinadas coisas é que mostra onde estão os nossos olhos e onde está o nosso. Ele diz, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Quando um homem perde de vista o Senhor, a eternidade, ele começa a considerar a santidade coisa inútil. Ele começa a considerar servir ao Senhor como coisa inútil. Ele vai se afastando, ele vai considerando a oração, a leitura da palavra, a meditação como coisas sem valor e inúteis. Nós temos que tomar cuidado com o nosso coração, porque o nosso coração e os nossos olhos se apegam muito às coisas que nós vemos aqui e agora. Muito, muito. Nós achamos que as coisas mais importantes são o aqui e o agora. Seja nas questões financeiras, das coisas que nós queremos e precisamos, ou dizemos precisar, ou até mesmo nas questões dos prazeres para a nossa carne, os nossos apetites. Nós vamos achando que estas coisas são as mais importantes. E o salmista, ele chegou a uma conclusão de que, veja o versículo 21, quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Diz, por invejar estas coisas, por tirar o olhar do Senhor, ele ficou um irracional, ele ficou embrutecido. Irmãos, quando nós tiramos os olhos do Senhor e das coisas que realmente importam, viver para Ele, buscar o reino dEle, a glória dEle, nós ficamos irracionais. Nós perdemos a visão clara acerca das coisas. Nós perdemos a visão clara a respeito das coisas que nós temos, das decisões que nós temos que tomar em nossas vidas. Nós ficamos embrutecidos. Nós perdemos o frescor da direção do Senhor em nossa vida. E isso é horrível. É horrível quando a gente perde o senso da presença do Senhor em nossas vidas, porque o nosso coração se encheu de tantas coisas, a nossa mente se encheu de tantas coisas, que nós abandonamos o Senhor. E aí nós passamos a pensar como os mundanos pensam. Porque nós estamos correndo atrás das mesmas coisas, gastando tempo nas mesmas coisas, sufocando o nosso coração e a nossa mente. E aí, pior do que isso, é passar a invejar a prosperidade, como eles vão conseguindo ter benefícios na vida. Não, irmãos. Esse é o terror. O versículo 14 diz: pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. E ele está falando isso como se fosse uma coisa ruim, né? No versículo 14. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Diz, os ímpios, eles são prósperos, eles desejam as coisas, eles conseguem as coisas. Eu sou de contínuo afligido e cada manhã castigado. Isso, na verdade, irmãos, é a misericórdia do Senhor sobre o servo dele. É a misericórdia do Senhor que faz com que nós sejamos afligidos. E quando o crente começa a invejar as coisas e desejar as coisas do mundo, o que o Senhor tem que fazer com ele? Se não afligi-lo e castigá-lo. E às vezes ele até pode conseguir determinadas coisas que ele queria, mas ele ainda continua sentindo a tristeza porque ele perdeu o que era principal, a presença do Senhor,
a alegria de estar com o Senhor, servindo ao Senhor. O crente é muito mais feliz não tendo nada, mas servindo ao Senhor. Ele é muito mais feliz em necessidades, mas com a satisfação de saber que está agradando ao Senhor. Ele é muito mais feliz, ele é muito mais... né? Então tudo pode estar bem para ele, aos olhos naturais, mas ele sabe no seu interior como as coisas estão mal, como ele precisa do Senhor. Então aqui ele está dizendo com raiva, né? Eu sou afligido, cada manhã eu sou... Mas no final ele vai percebendo, quando ele entra no templo. No versículo 16 ele diz: só em refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Então, ele olhava e era uma tarefa muito pesada para ele entender as coisas. Claro, porque ninguém vai entender as coisas com a mente natural, ninguém vai entender com a reflexão natural. Ele precisou entrar no templo do Senhor, ele precisou entrar na presença do Senhor. E um momento na presença do Senhor faz com que todas as coisas das nossas vidas fiquem claras. Até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Ué, mas até agora ele não estava falando que eles não partiram de canseira, que eles não têm preocupações, que tudo dá certo na vida deles, que eles são prósperos. E agora ele diz que o Senhor certamente os põe em lugares escorregadios. Quer dizer que muitas vezes a prosperidade e as coisas deste mundo são lugares escorregadios. E quantos crentes às vezes não escorregam ali buscando estas coisas, enchendo seu coração destas coisas? O Senhor diz que eles coloca esses homens nos lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Aí no versículo 23, ele diz: todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Agora eu entendi no versículo 23, o versículo 2. O versículo 2 diz: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus... Pouco faltou para que ele se desviasse dos caminhos do Senhor. Aí quando a gente lê o versículo 2, assim, terminar, a gente fala, foi por pouco, ele caiu em si e... Não. Ele não caiu porque havia uma mão que o segurava. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. A nossa vida, irmãos, se não for a graça do Senhor e a misericórdia do Senhor, a sua graça sustentadora sobre nós, nós nos desviamos e caímos. Muitas vezes eu posso dizer, com experiência própria, as mesmas coisas que quase me resvalaram os meus pés, quase eu me desviei. Mas o Senhor me segurou pela mão. Não é a graça do Senhor? Quando Ele diz, de contínuo sou afligido e cada manhã castigado, estas aflições e castigos amorosos do Senhor não são a sua mão também nos segurando em seus caminhos? Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Esse versículo aqui, irmãos, é maravilhoso. Essa é a certeza e a segurança que nós temos. Por um lado, nós vemos neste salmo os perigos que o nosso coração corre, de olhar para o lugar errado, de buscar as coisas erradas, de encher o nosso coração e a nossa mente com os desejos pelas coisas do mundo, de olhar para as coisas do mundo e acabar esquecendo do Senhor. E o Senhor tendo que afligir, o Senhor segurar pela mão, esse é o nosso consolo. Mas a certeza que o Senhor nos guia, que é o Senhor quem dirige os nossos passos. É Ele que guia com o conselho dEle e depois a certeza que nós seremos recebidos na glória. Vou
deixar os irmãos compartilharem. Irmãos, eu não vi nada de muito diferente além do que o nosso irmão falou. E me chamou muito a atenção. Nós vemos aqui um homem confuso, né? Nós vemos aqui aquela tão conhecida de nós, luta interior. Ele já começa deixando clara a certeza, né? Verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Mas ele não começou bem e piorou de repente. Ele estava escrevendo algo e ele já não estava bem há muito tempo. Mas ali estava o Espírito do Senhor. Como dizia o nosso irmão, e nós temos essa convicção e esse consolo, que o Senhor Ele jamais abandona os seus. Aqueles a quem Ele escolheu, aqueles a quem Ele predestinou, aqueles a quem Ele chamou, Ele nos corrige, irmão. E com seus aguilhões Ele nos põe de volta no caminho, todas as vezes. Me chama muito a atenção no início do capítulo, é o verso 5. São livres das tribulações dos mortais, não são afligidos pelos males humanos. Acho que está um pouco diferente a minha versão da dos irmãos, mas isso me chamou muita atenção. Ora, irmãos, qualquer um de nós sabe que isso não é verdade. Todos nesse mundo aqui passam por dificuldades, sejam os mais ricos do mundo ou os mais pobres do mundo. Todos nós temos aflições. Essa cegueira da qual nosso irmão falava é tão grande a ponto dele se esquecer do Senhor, que ele acaba de dizer que é bom, e a ponto de tratar como deuses os ímpios, como intocáveis, como se eles fossem invencíveis. Não há apertos na sua morte, o seu corpo é forte e sadio. São livres das tribulações dos mortais e não são afligidos pelos males humanos. E a soberba lhes cinge o pescoço como um colar, e vestem-se de violência como de um adorno. Nós vemos então, irmãos, essa cegueira profunda. Nós vemos essa luta que eu dizia, irmãos. Ora o Senhor é bom, ora melhor mesmo é o mundo e as coisas que nele há. Isso me faz lembrar, irmãos, do Senhor quando Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor sabia que todos nós seríamos tentados, irmãos, e o tempo todo. Veja no verso 26, irmãos: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. É o que me chama mais atenção aqui, irmãos. Esse crente, ele está nessa luta, mas ele tem a esperança, a viva esperança. Ele tem em si o Espírito. Lá no 24 fala: guia-me com o teu conselho e depois me receberás na glória. É uma esperança, irmãos, que nós temos que nos lembrar todos os dias, para não nos desviarmos, irmãos. No 27 ele diz assim: os que se distanciam de ti perecerão, e tu destrói todos aqueles que te são infiéis. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus o meu refúgio no Senhor Deus e anunciarei todas as tuas... Aqui no finalzinho do capítulo, nós vemos o Senhor colocando esse irmão de volta no caminho, né? Nós falamos em Timóteo por tanto tempo, irmãos, que fala de serviço, né? E uma coisa que nós percebemos nesse texto e sempre vemos no cotidiano é que
que quando o homem olha para si mesmo, quando ele olha para o mundo e para as coisas, ele está sempre infeliz. Quando a gente olha para aquilo que nós queremos, seja lícito ou não, seja material ou seja familiar, quando nós olhamos só para nós só encontramos tristeza, só encontramos pesar. Mas quando ele chega a essa conclusão aqui, para mim bom é aproximar-me de Deus, ele passa a ver com clareza. O Senhor é o seu refúgio e ele passa a anunciar as obras do Senhor. Irmãos, nesse momento que a tristeza sai do nosso coração, porque nós não estamos mais esperando alguma coisa que nós achávamos que merecíamos. Nós não estamos mais com um sentimento de injustiça, como se merecêssemos, nos esquecendo de que na verdade merecíamos o inferno e a condenação e de que Ele nos salvou. Mas quando vemos com clareza, quando vemos o Senhor, então nós temos esperança e nós passamos a servir e não a esperar. E quando nós servimos e já não esperamos muito nem do Senhor, nem dos irmãos, nem do nosso marido ou da nossa esposa, quando nós paramos de esperar dos outros e começamos a dar aquele pouco que recebemos do Senhor, porque sabemos que não há nada em nós, nesse momento, irmãos, saímos da tristeza. Tristeza que hoje, pela psicologia, virou moda. Agora é depressão. Irmãos, as pessoas sofrem de tristeza desde que o mundo é mundo. A depressão sempre existiu, ela só tinha outros nomes. E o caminho para esse poço sem fim é olhar para si mesmo, é esperar e sentir que merecemos algo. Irmãos, tentando ser um pouco prático, cuidado com os nossos corações, irmãos. Que como disse o nosso irmão ali, há um engano. Às vezes achamos que estamos com o coração puro. Às vezes achamos que a nossa intenção é justa, é boa. Então, vamos cuidar dos nossos corações, irmãos. Será que não estamos esperando do Senhor algo que nunca merecemos? Será que não estamos exigindo das pessoas como se fôssemos merecedores de algo? Antes nós devemos confiar no Senhor, que nos segura pela mão direita, como nós lemos. Entregar os nossos caminhos a Ele. Confiar no Senhor. Porque é melhor a tristeza de perceber que nós nada merecemos, porque não é uma alegria, irmãos. Nós somos de carne. Mas é melhor a tristeza segundo Deus do que uma falsa esperança nas coisas deste mundo, que é como um tobogã, como uma vala para a depressão e para a infelicidade, nos distanciando do Senhor. Irmãos, eu queria só falar um pouquinho também. Aqui nós vemos um crente que, como os irmãos já falaram, faltou pouco para que se desviassem os passos dele da fé do Senhor. E ele disse aqui no final que ele estava embrutecido. Começar a pensar dessas coisas, como o irmão falou, por tirar os olhos do Senhor, ele reconhece aqui no final. Ele estava como um animal irracional, ele estava embrutecido e ignorante. E depois ele reconhece: quem mais tenho eu no céu? Não há outro quem eu me compraza na terra. O Senhor ele diz aqui no final: Deus é minha fortaleza, Deus é meu refúgio e minha herança.
Mas irmãos, que crente nunca quase se desviaram os seus pés? Quase se desviou os seus passos? Que crente que não tirou os olhos do Senhor por um momento e começou: para que lavar a minha mão na inocência? Para que seguir o Senhor? Para que orar? Para que ler a palavra? Para que reunir toda semana? Para que reunir? Para que servir ao Senhor? É quando um crente começa a tirar os olhos do Senhor, esses questionamentos sempre vêm. Eu já confesso que eu já tive esse salmo aqui, para mim é muito pessoal, porque eu já me fiz essas perguntas. Porque os ímpios prosperam, o Senhor me alcançou, eu sirvo a Deus e nada de bom acontece comigo, pelo contrário, tudo de ruim está acontecendo. Mas ele fica desempregado, quebra o carro, acontece isso, acontece alguma coisa na casa e começa a dar tudo errado. Só que os ímpios, dá tudo certo. Até na loteria eles ganham. Eles têm dinheiro e ficam mais ricos ainda. E a gente começa a olhar para eles e a gente pensa isso que ele está falando aqui no versículo 4. Para eles não há preocupações. Para eles não tem nada. A gente olha para eles, a gente vê aparentemente uma paz. Mas o Senhor disse que a paz dos ímpios é infundada, é uma falsa esperança. Como ele diz aqui, no versículo 18, tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. A paz dele é a paz que o mundo dá. O Senhor disse, vos dou a paz, não a paz que o mundo dá. E ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, como eu disse, o crente começa a tirar os olhos do Senhor e começa a olhar para os ímpios, olhar para essas coisas. E a gente se faz a pergunta, então por que eu sofro tanto? Por que o Senhor dá tanta aflição? Por que a gente passa tanta dificuldade? O Salmo 119, eu falei dele semana passada, Salmo 119, versículo 71, diz assim, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os... Irmãos, como eu disse aqui, para eles não há preocupações. Eles não partilham, ele diz aqui, não partilham das mesmas canseiras que nós. Porque quando o Senhor nos alcançou, Ele abriu os nossos olhos. Ele abriu os nossos olhos para o maior problema que nós temos, que é o pecado. E os ímpios realmente, eles não têm essas preocupações. Ele não crê em Deus. E até em Salmo também diz que o tolo, ele não crê em Deus. Ele acha que tudo foi feito, a gente veio do macaco, foi criado uma bomba. Ele não crê em Deus. Só que nós, aqueles que foram salvos pelo Senhor, tiveram os olhos abertos. E eles sim, têm essas preocupações. A preocupação de não desagradar ao Senhor, de não pecar contra o Senhor, de servirmos uns aos outros, porque isso agrada. Mas aí, irmãos, de novo a pergunta, então por que nós passamos por tanta aflição? O salmista, no Salmo 119 que eu li, diz, foi-me bom para que eu aprendesse os teus decretos. Irmãos, quando nós passamos dificuldades, principalmente agora, que praticamente todo o Brasil está passando dificuldade financeira, dificuldade na economia, dificuldade de trabalho. Isso serve também para que a gente aprenda que a nossa morada não está aqui. A nossa casa não é aqui. A nossa riqueza não é essa. Irmãos, se Jesus aparecesse hoje, se um ímpio, as pessoas perguntassem, eu quero ser rico, e Jesus aparecesse, estou aqui. O ímpio diria, você não é a riqueza que eu quero. Não é essa a riqueza que eu quero o dinheiro. Mas para o cristão, Jesus é a riqueza. Jesus é a vida. Jesus é a nossa morada. Ele é a nossa segurança, como diz aqui no final, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. E os que se afastam de ti, eis que perecem. Como o irmão falou, quando nós tiramos os olhos do Senhor, essas coisas, esses questionamentos, essas trevas começam a aparecer. Mas aí vem a mão do Senhor que nos segura.
que nos faz voltar. Quando em Juízes, no começo de Juízes, diz que o Senhor não expulsaria os inimigos de Israel, todos. Ele não expulsaria. E a gente pergunta, por que não expulsaria? O Senhor disse que iria levar eles para a terra, uma nova herança, que emana leite e mel, ia dar prosperidade, ia dar isso e aquilo. Chega em Juízes, ele fala, eu não vou expulsar todos os inimigos, para provar Israel. E é por isso que nós temos aflição, irmãos, também. Porque quando nós somos provados, somos afligidos, nós vemos quem nós somos. O que é que nós somos capazes de fazer? E quando nós vemos isso, passamos pela aflição, nós nos arrependemos. Como nós vemos no livro de Jó, passando por várias aflições, e ele diz, sou o pó, eis que me abomino. Ele reconhece que Deus é soberano, que Ele é injusto e Deus é justo. Como ele diz aqui também no começo, com efeito, Deus é bom. Só que ele diz, quanto a mim, porém quase me exalaram meus pés, e depois ele diz, pois eu invejava. Ele está contando uma história aqui, que ele chegou a invejar. Mas no final, o Senhor segura pela mão e faz retornar para os seus caminhos os seus servos. Que isso seja também um alerta para nós, irmãos. E que toda vez que nós passarmos por aflições, por provações, tudo isso serve para que a gente aprenda os decretos do Senhor, para que... Só para concluir aqui, irmãos. Então, qual que era o problema deste homem? O problema deste homem era o foco dele, o olhar dele. Ele estava olhando para outro lugar. Esse era o problema desse homem. E aí ele começa a invejar muitas coisas. E por que ele inveja essas coisas? Porque ele tem desejo dessas coisas dentro do seu coração. Por que é que ele inveja essas coisas? Porque essas coisas estão dentro dele. Quando ele entra no templo do Senhor, e ele começa a ter de novo a visão clara sobre as coisas, porque quando nós nos distanciamos do Senhor, tudo fica turvo para nós. A gente começa a não enxergar as coisas com clareza. A gente se afunda cada vez mais nos maus desejos do nosso coração e vamos nos desviando cada vez mais da vontade do Senhor para as nossas vidas. Vamos servindo cada vez menos ao Senhor, deixando de lado aquilo que realmente importa. O problema está lá no coração e está nos olhos. Quando ele entrou, ele pôde dizer, como no versículo 25, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Quando ele teve a sua visão esclarecida, ele percebeu que o verdadeiro prazer dele é o Senhor. O verdadeiro prazer da vida dele é o Senhor. Irmãos, toda vez que o Senhor deixar de ser o nosso prazer, nós vamos desejar as outras coisas. Toda vez que o Senhor deixar de ser precioso para nós, o mundo será precioso para nós. Toda vez será assim. Nosso coração não para. Não para. Nosso coração não para. Não é, eu deixei de ter prazer no Senhor, agora eu estou neutro. Não. Não existe. Nunca estamos neutros. Ou estamos amando ao Senhor, ou estamos amando o mundo. Ou estamos colocando todo o prazer e os nossos interesses em servir ao Senhor, ou estamos servindo os nossos próprios apetites, nossos próprios interesses. Quanto mais servimos aos nossos próprios apetites, mais nos desviamos do Senhor, mais invejamos as coisas do mundo, mais desejamos as coisas do mundo, mais infelizes nós seremos, porque o Senhor vai afligir os seus servos. Ele vai fazer isso. E graças a Deus, Ele faz isso. A maior tristeza para um homem é que ele seja feliz estando longe do Senhor. E aí, irmãos, ele diz, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Quando ele teve a visão clara e ele percebeu que o prazer dele é Deus, ele diz, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Ainda que tudo dê errado para mim, Deus é a minha fortaleza e a minha herança para sempre.
Ah, irmãos, aqui tudo ficou claro para ele. Ainda que dê tudo errado na minha carne, ainda que o meu coração desfaleça, Deus é a minha porção. Deus é a minha herança. Se essa for a nossa vida, irmãos, e eu sei que, sendo honesto, nós estamos com o nosso coração muito encharcado deste mundo, muito sobrecarregado com as preocupações deste mundo e muitas vezes invejando a prosperidade dos mundanos. E Deus não, porque nós precisamos que o Senhor coloque de novo o nosso olhar no foco certo, que é nele. E que o nosso coração de novo possa dizer: quem mais tenho eu no céu? Não há outro prazer para mim na terra além do Senhor. Que o Senhor faça isso conosco por misericórdia, irmãos. Porque aí nós vamos servir ao Senhor. Porque aí nós vamos, como termina o Salmo, proclamar as obras do Senhor. Proclamar os feitos do Senhor. Servir. Amém.